Tudo bem? Estamos aqui com o nosso primeiro podcast. Para mim é uma satisfação, uma honra incrível de poder estar falando com vocês sobre algumas coisas na área de segurança do trabalho e com certeza nós vamos estar trazendo outros da mesma área, colegas que trabalham em altura, acesso por cordas. Nós vamos falar muito sobre treinamento, sobre centro de treinamento, sobre equipamentos, sobre cinto de segurança. Meu nome é Domilson Batista, mais conhecido por Batista. Tenho uma empresa chamada DBS, especialista em altura. Nós realizamos serviços de trabalho em fachada de prédio, correção, percussão, pintura, reparos, enfim. Nós temos assim uma experiência longa nessa área. E temos também um centro de treinamento que fica aqui em Itapevi, tá? Centro de treinamento lá com uma torre de 18 metros. E essa semana, inclusive, tem treinamento, tá? Nós vamos estar aí de terça a sexta-feira fazendo um treinamento lá de trabalho em altura, primeiros socorros, resgate em altura, e vai ser muito legal. Eu sou técnico em segurança do trabalho, instrutor de trabalho em altura, sou certificado pela ENEAC como N1, tá? Então tenho já uma grande experiência na área. Eu sei que tem pessoas que têm muito mais experiência do que eu, tá? E inclusive quero convidar essas pessoas para virem aqui, tá? Se você tiver interesse em participar do nosso podcast, entre em contato comigo. Vai ser muito bem-vindo, porque o meu objetivo é falarmos de segurança de trabalho em altura, segurança do trabalho em geral, né? Segurança na construção civil, segurança em acesso por cordas, em operação de cadeirinha, em trabalhos onde o risco de queda é muito grande. Quando o trabalhador fica exposto ao risco de queda, nós vamos estar falando de como pode ser feito para anular o risco, para garantir a segurança do trabalhador e a segurança também daqueles que estão ao redor do trabalhador. Porque existem situações em que o trabalhador está com um cinto, está amarrado, está preso numa corda, no ponto de ancoragem, mas de repente está lá com o equipamento solto, está fazendo alguma atividade, montando uma cadeirinha na beirada do prédio e ele não vai cair, mas aquele equipamento pode cair na cabeça de alguém, no carro de alguém. Então nós vamos estar falando sobre vários temas de como garantir a segurança do trabalhador e das pessoas que estão ao redor. Eu vejo vários vídeos de trabalhadores, né, falando do que fazem na fachada do prédio e tudo mais. São pessoas realmente que merecem o meu respeito, porque são trabalhadores, tá? Mas eu quero convidar todas essas pessoas para fazer uma reciclagem, fazer um treinamento no nosso centro de treinamento aqui em Itapevi. De repente, até vir aqui conversar comigo. Vamos conversar aqui, vamos falar sobre as experiências que você tem ali na fachada do prédio, né? Os riscos que você já passou, os sustos que você já passou. Às vezes é vento, é chuva, é uma cadeirinha que desce um pouco mais do que esperava, né? É um nó que foi feito e de repente não tão bem feito, mas de repente ele dá aquele arroxo na corda e ela desce um pouquinho, né? Ninguém é perfeito, mas quando a gente começa a treinar, né, e aplicar aquilo que foi treinado na atividade do dia a dia, os riscos vão para zero. Quem está pendurado numa corda tem que estar no mínimo em 2 cordas, né? Os equipamentos são fundamentais. Não adianta você ter conhecimento e equipamento de péssima qualidade, corda que já está com seus dias vencidos, né? Ou já venceu já faz tempo e você ainda continua trabalhando com ela. É muito comum eu ver isso nos canteiros de obra, por exemplo, o pessoal da pintura, o pessoal que está ali trabalhando com corda, e a corda você olha assim e fala, puxa, essa corda já pediu para ser aposentada faz tempo.
Tem corda que o trabalhador está ali pendurado, ou então está usando ela só como backup, mas você começa a perceber, começa a olhar o estado da corda e aquela corda já não serve mais. Há muito tempo. Às vezes ele faz uma ancoragem, mas a ancoragem dele, ele não protegeu a corda. Por incrível que pareça, eu vejo isso no dia a dia. Eu estou trabalhando aí no mercado já faz alguns anos, né? Eu trabalho na construção civil há mais de 15 anos. E eu vejo muita coisa. É trabalhador de fachada que coloca a corda e não protege a quina. É trabalhador que vai fazer a ancoragem e faz um nó que não tem nada a ver com a norma. Às vezes trabalhadores que acham que seguir a norma é besteira. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A norma que existe hoje provavelmente foi ao custo de alguma vida no passado, né? Então, se hoje a gente tem aí cordas de excelente qualidade, sistema de ancoragem, normas estabelecidas, é porque alguém pagou com a vida, às vezes, para que hoje a gente pudesse não repetir os mesmos erros. E eu quero falar com vocês hoje sobre ponto de ancoragem. É uma das especialidades da minha empresa, né? Nós fazemos instalações de pontos de ancoragem, revalidamos pontos de ancoragem, e todo prédio tem que ter ponto de ancoragem. Eu vejo pessoas trabalhando em prédios, trabalhando na fachada, e eles amarram suas cordas em lugares assim dos mais diversos. Mas você que é síndico, você que é administrador de algum condomínio, de algum prédio, eu quero dizer para você o seguinte: não é a favor você instalar o ponto de ancoragem para o trabalhador descer na corda. É obrigação, é norma, é lei. Se você não fizer isso e der algum problema, a primeira coisa que vão fazer é o seguinte: vão subir no topo do prédio, na cobertura. Chegando lá, primeira coisa que ele vai ver: tem ponto de ancoragem? Se tem ponto de ancoragem, qual que é o nó que foi dado na corda, naquele ponto de ancoragem? Que corda que está sendo utilizada? Foi protegida essa corda para o trabalhador descer? O que aconteceu para ocorrer o acidente? Foi uma corda que já estava vencida há muito tempo? Foi uma corda que estava numa quina e estava sendo movimentada e ela rompeu nesse momento? Uma corda sem proteção ali na quina? É um equipamento já obsoleto? Então, são diversas situações que acabam levando ao acidente. Mas eu também quero dizer uma coisa. Eu entendo que um acidente nunca é um motivo só. Geralmente um acidente é uma sequência de erros para acontecer o acidente. Um avião, quando cai, geralmente não cai porque houve um problema. Geralmente é uma sequência de problemas que levam o avião a cair. Um trabalho em altura é a mesma coisa. Quando um trabalhador cai, eu posso perceber que existe uma sequência de falhas, não é uma só. Porque ele tem duas cordas, a principal é de backup. Poxa, se ele caiu com duas cordas, então houve uma sequência de erros ali. Em respeito a todos aqueles que já partiram por conta de um acidente de trabalho, eu não quero ficar apontando as pessoas. Eu quero apontar a situação, o problema, para que a gente não repita. Quase toda semana, ou então todo mês, no mínimo, você vai ver no noticiário um acidente de trabalhador que caiu com uma cadeirinha, por causa de uma corda, enfim, são várias as situações. Mas eu digo para você o seguinte, trabalhador: se você fizer o treinamento, depois de feito o treinamento, fizer a reciclagem a cada 2 anos, pelo menos, as chances de acidente diminuem muito. Eu vejo também trabalhadores adaptando situações, adaptando equipamentos em cadeirinhas. Eu tiro o chapéu para eles, porque precisa ter muita coragem. Porque quando você burla o sistema, quando você burla a norma, você está se expondo ao risco. E às vezes o trabalhador acha que não tem problema, né? Não tem problema, mas aquilo não foi projetado para trabalhar daquela forma. E quando a gente percebe um trabalhador
por melhor que seja, pendurado numa corda, mas ele está burlando algumas regras ou não está atento a algumas regras, eu vou dizer uma coisa para você, trabalhador, você pode ser um excelente trabalhador ali fazendo as coisas, mas no final, quando a gente vai somar tudo, você vai ficar muito a desejar. Por quê? Porque um bom trabalhador, ele faz o serviço dele direito, ele executa o serviço dele direito, mas garante a sua segurança e a segurança dos outros, dos demais, das pessoas que estão embaixo dele lá no térreo, né? Fazendo uma proteção coletiva. A gente fala muito de EPI, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é na proteção coletiva. Isolar a área, fazer uma análise preliminar de risco, e uma coisa básica. E todo mundo consegue fazer isso. Não precisa ser um técnico de segurança do trabalho para fazer uma análise preliminar de risco. E se você não sabe como fazer uma análise preliminar de risco, você pode me ligar. Não só para uma análise preliminar de risco, mas se você tiver qualquer dúvida na parte de segurança do trabalho e quiser me ligar, você pode me ligar que eu atendo, converso, explico, eu não retenho informação, tá? Ah, eu tenho uma dúvida sobre o sistema de ancoragem do meu prédio. Pode me ligar. Eu tenho uma dúvida porque eu não sei como é que o trabalhador tem que se comportar ali no topo do prédio. Pode me ligar, não tem problema. Quais são os documentos que eu preciso pedir para esses trabalhadores? Pode me ligar, não tem problema. Você sempre pode contar comigo. Se você me ligar, o que eu souber eu falo para você. E se eventualmente eu não souber de alguma coisa, eu vou pedir ajuda aos universitários, tá? Eu vou pedir ajuda aos colegas que estão na área já há mais tempo do que eu, os meus professores, que até hoje a gente tem contato, né? Eu fiz o meu curso de segurança do trabalho na FIEB, né? Eu chamo de ITB, aqui em Barueri, no Jardim Paulista. Inclusive, tá tendo inscrições aí, e vão até, acho que o final dessa semana. Então, se você pensa em trabalhar na área de segurança do trabalho, está tendo inscrições aqui em Barueri para isso. E olha, eu quero dizer para você, para mim foi um divisor de águas na minha vida. Eu tinha uma empresa, trabalhadores trabalhando, limpando casas de alto padrão em Alphaville. Subia a escada e eu olhava aquele camarada lá se contorcendo, tentando dar uma esticadinha para poder chegar mais longe sem mudar a posição da escada. Eu olhei aquilo ali uma hora e falei, isso vai dar problema. E aí eu pensei, falei, puxa, eu preciso fazer alguma coisa por esse pessoal, porque eu não quero que ninguém se machuque, né? E eu vi ali, curso de segurança do trabalho. Falei, caramba. Aí eu fui lá, me inscrevi, fiz o vestibulinho, passei, comecei as aulas, são 3 semestres, passou muito rápido. E eu tive ótimos professores ali no ITB. Inclusive, outro dia eu estava lá, eu conversei com o Sérgio, com o Alex. Eu tinha uma professora que era excelente também. Ela dizia para mim o seguinte, tudo tem a ver com segurança do trabalho. Ah, mas não é RH? É RH, mas segurança do trabalho tem um pezinho em qualquer área. Então, se você quiser fazer segurança do trabalho, um curso de segurança do trabalho, eu recomendo, tá? As inscrições estão abertas, você entra lá no site do Barueri, procura lá que você vai encontrar, faz sua inscrição, vai pagar uma taxinha lá e depois vai ter o dia de prestar o vestibulinho lá, uma coisa simples, tá? Passou no vestibulinho, pronto, é de grátis, é gratuito o processo, tá? E eu recomendo, porque o corpo docente ali é nota 10. Eu falo porque eu já estive ali, já fui aluno no ITB e até confesso que até nos dias de hoje eu tenho uma gratidão enorme pela equipe de profissionais que estiveram ali, de professores, né, que conduziram aquele curso na ocasião quando eu fiz. Então vale a pena. Inscrições estão abertas lá, procura no site da FIEB, eu acho que é o mais indicado. E quero falar agora sobre ponto de ancoragem. Eu trouxe aqui algumas coisas interessantes. Pessoal, quero falar com vocês sobre ponto de ancoragem. Eu tenho aqui uma peça
da empresa Acesse. Meu amigo Rodolfo me cedeu essas peças aqui. E olha, existem muitos olhares no mercado, olhares de excelente qualidade, tá? Mas eu quero te dizer que as peças da Acesse são nota 10. Bom, nós temos aqui um ponto de ancoragem, e ele é composto por uma barra roscada e o olhar propriamente dito. Todo olhar tem que ser uma peça de aço inox, de preferência, 316, tem que estar tudo isso escrito aqui, impresso no corpo do olhar. Então, aqui está mostrando o seguinte, que é uma peça de inox, 316, 1.500 kg força. Aqui fala da NR18, a BNT, a norma da NBR 16325-1. Aqui está impresso o nome do fabricante, o CNPJ e o número de série. Tudo isso que eu falei tem que estar numa peça para poder identificar essa peça e para entendermos também que precisa de tudo isso para que isso esteja conforme a norma pede. Tá? Mas isso daqui por si só não garante nada. Quando nós fazemos um furo, nós vamos ter que preencher esse furo com um chumbador químico. O chumbador que eu costumo usar é um chumbador da Fischer, um chumbador de excelente qualidade. E aí nós temos aí um tamanho que eu chamo de tamanho grande e um tamanho pequeno. Tá? Existem outros fabricantes também que são bons, tá? Mas eu particularmente eu uso da Fischer. Um aplicador, tá? Que aí tem vários fabricantes também. E uma outra ferramenta que sem ela a gente não consegue revalidar uma peça instalada, ou depois de instalado, a gente precisa testar essa peça, e a norma diz que ela tem que resistir a uma carga de 1.500 quilos. Quando a gente testa, nós não estamos testando o olhar, nós estamos testando a instalação naquele local, para ver se esse sistema ele resiste a uma carga de 1.500 quilos. Aí nós temos aqui no equipamento da Ancoseg, que é o que eu uso, equipamento excelente, pessoal de lá, nota 10. E eu utilizo isso daqui. Aplico uma carga de 1.500 quilos, ela resistiu a 1.500 quilos, ok. Agora não é só chegar também e chegar lá e aplicar uma carga de 1.500 quilos. Não, isso é feito, eu sempre falo assim, é feito com carinho, né? Você vai aplicando aos poucos essa carga até chegar a 1.500 quilos. Tá? Uma vez chegando a 1.500 quilos, a gente espera ali 1 minuto, 2 minutos para ver se não tem nenhuma reação. Resistiu, continua marcando aqui que ela aguenta os 1.500 quilos. Nós destravamos e recolhemos o equipamento do ponto de ancoragem. Esse ponto de ancoragem, ele resiste a uma carga de 1.500 quilos porque nós testamos com 1.500 quilos. Agora, tem empresas, tem instaladores, tem muita gente, e sem desmerecer ninguém, que discordam, acham que não precisa aplicar uma carga de 1.500 quilos. Tem gente que fala de 700, tem gente que fala de 1.000. Tá? Eu, particularmente, eu prefiro garantir com 1.500 quilos, porque aí eu posso garantir que eu testei com 1.500 quilos e resiste 1.500 quilos. Tá? Mas tem colegas que acham que não, e eu respeito, volto a dizer, cada um tem a sua opinião, né? Eu tenho uma coisa para mim. Toda vez que eu instalo um ponto de ancoragem, como eu trabalho com isso, eu desço, né, nos prédios, eu fico instalando e imaginando o seguinte: um dia pode ser eu que vou utilizar esse mesmo ponto que eu instalei. Além da responsabilidade que eu tenho de instalar tudo isso, eu ainda fico pensando, eu tenho que fazer isso muito bem feito. Porque de repente um dia pode ser que eu precise utilizar esse ponto e ele tem que estar lá, firme e forte, aguentando pelo menos 1.500 quilos.
Sempre que nós precisamos fazer isso, a gente faz isso com muita seriedade, com muita responsabilidade, porque sabemos que tem vidas que dependem disso. Mas até hoje eu encontro pessoas que têm uma certa resistência, trabalhadores que têm uma certa resistência de colocar a sua corda numa peça como essa. Então, para você que ainda tem uma resistência, né, resiste a usar esse sistema, prefere usar uma coluna, uma viga, então eu digo para você, os pontos que nós instalamos e aplicamos uma carga de 1.500 quilos. Esse aparelhinho aqui, olha, você olha um tamanho assim tão compacto, né, mas eu uso ele direto, tá? Tem outros aparelhos bons também, tá? Tem outros mercados também que são muito bons, mas esse daqui é excelente. E tem mais, o suporte que eu tenho por parte do fabricante é nota 10. Quero falar com vocês também, a gente está falando aqui de ponto de ancoragem, né? Aí a gente vai instalar lá um mosquetão, né? Pode ser, tem vários tipos no mercado também. Então ele vai ficar assim, tá? Pode estar assim. Enfim. Mas são sistemas que garantem a você a sua segurança. E eu trouxe aqui com vocês, para vocês hoje, um cinto. Esse aqui foi um dos primeiros cintos que eu adquiri. Você pode olhar assim e falar, poxa, um cinto simples. É um cinto simples, mas muito bom. Eu uso ele quando eu vou descer na cadeirinha. Eu também faço acesso por cordas, enfim. Aí eu tenho um cinto mais específico para esse fim, tá? Mas esse cinto aqui é um cinto da Facintos. Foi um dos primeiros cintos que eu adquiri para trabalhar em acesso por cordas. E eu estou falando isso para vocês porque isso daqui me traz lembranças, né? Vamos dizer assim. Situações em que eu tive e que esse cinto me garantiu a segurança, tá? Situações em que eu tive que descer, né? E o vento começou a, de repente, de bater de um lado para o outro. É claro que só o cinto por si só não vai me garantir muita coisa, porque se eu não percebo que está ventando e eu não desço, eu vou ficar batendo contra o prédio e isso vai me machucar muito se me levar até a morte. Mas eu estou mostrando para vocês aqui um cinto da Facintos que, olha, eu tenho ele já há algum tempo e posso dizer para vocês, é muito bom. E ele tem vários tipos, tá? E tem pessoas que falam assim, mas tem cinto que é vagabundo. Não. Eu diria que se você não usar o cinto ideal para cada atividade, por melhor que seja o cinto, ele vai ser ruim naquela atividade. Então tem cintos que você olha assim, mas isso aqui é muito simples, né? É vagabundo. Não, ele não é vagabundo. Eu posso dizer que ele é simples, tá? Mas para que ele vai ser usado? Aonde ele vai ser usado? Se ele for ser usado apenas como um limitador, é excelente. É claro que não vai dar para você fazer um rapel com ele, né? Mas é um cinto que te garante que você vai poder chegar até um certo ponto e ali ele vai te segurar. Porque você tem uma linha de vida por trás, tem alguma coisa que te retenha até a parte crítica ou até a beirada do prédio. Mas eu nunca digo que um cinto é vagabundo. Eu posso dizer que ele é simples. E ele pode ser muito bom dependendo da atividade. Você não vai usar um cinto de rapel, né, para trabalhar na construção civil virando concreto na laje, por exemplo. Montando a ferragem da laje, fazendo a carpintaria da laje. Você vai judiar do trabalhador. Mas se você usar, por exemplo, aquele cinto que a gente fala que é um cinto simples, que eu chamo de cinto simples, é o ideal para esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade. Porque você vai ter uma linha de vida, o trabalhador vai estar com esse cinto, vai estar preso a essa linha de vida, que vai limitar, que vai impedir que ele possa se precipitar para fora do prédio. Esse é o objetivo principal, né? É muito comum as pessoas usarem cinto e falarem, não, agora dá o cinto para o camarada e não tem problema, porque se ele cair, o cinto segura. Não. O objetivo nosso, como técnico de segurança no trabalho, é equipar o trabalhador, falando de cinto, dar o cinto para ele, né?
Com todos os acessórios que precisa, seja um talabarte, seja um trava-quedas. Mas o objetivo principal é que ele não caia. Nós não damos equipamentos para o trabalhador achando que ele pode cair. Não. O nosso objetivo é dar o equipamento para o trabalhador, tá? Mas impedindo que ele caia. Porém, se ainda assim ele cair, ele vai ter um equipamento que garante a segurança dele. Mas, como eu dizia agora há pouco, tão importante quanto os EPIs é os equipamentos de proteção coletiva. Primeiro, a gente tem que pensar na proteção coletiva. Um exemplo é usando aquele guarda-corpo na periferia do prédio, por exemplo. É mais importante você usar aquela proteção coletiva ao redor do prédio, né, na hora que você está fazendo a concretagem, na hora que você está trabalhando ali, fazendo a armação, do que o cinto. Ou tão importante quanto o cinto, ou a proteção coletiva, né, é o trabalhador também saber quais são os limites dele dentro da atividade, quais são os riscos. Volto a falar sobre análise preliminar de risco. Em todos os treinamentos que eu faço, eu sempre falo para o pessoal sobre análise preliminar de risco. Não é o técnico só que deve fazer isso, o próprio trabalhador deve fazer isso. E é muito comum, o trabalhador está ali na beirada, se expondo ao risco de queda, aí ele olha aquilo ali, aquela situação, aquele cenário, e fala, puxa, eu posso cair. Ele já fez uma análise preliminar de risco. Agora, a diferença entre um bom profissional e um trabalhador é aquele que, percebendo o risco, ele vai garantir que os seus EPIs estejam com ele para evitar acidente. Quando nós falamos de trabalho em altura, é claro, nós temos aí o capacete, né? É muito comum a gente ver o pessoal da construção civil, ou melhor, o pessoal de trabalho em altura usando capacete de construção civil. Então nós temos o capacete para trabalho em altura, para acesso por cordas, né? Quem trabalha na cadeirinha, quem trabalha pendurado, tem um capacete que é próprio para essa atividade. Você tem o trabalhador que usa aquele capacete da construção civil, seja com jugular ou sem jugular. Porém, a norma diz que todo trabalho com capacete, todo trabalhador com capacete, ele tem que estar com capacete em sua jugular. Isso é muito importante. Você que usa capacete na construção civil e não usa com a jugular, você está dando oportunidade para o teu capacete cair da cabeça. De repente você está ali, vai olhar alguma coisa, o capacete cai. Às vezes ele cai e cai na cabeça de alguém e vai machucar. Meus amigos, nós estamos agora já há algum tempo falando sobre trabalho em altura, sistema de ancoragem. E eu falei agora há pouco sobre o centro de treinamento. Falei que nós temos um centro de treinamento aqui em Itapevi, uma torre da parte mais baixa até a parte mais alta, no piso da parte mais alta, vão dar 18 metros. Se eu for considerar a cobertura da parte mais alta, isso vai passar dos 20 metros. Então, você que é bombeiro civil, que é trabalhador de acesso por cordas, operador de cadeirinha, trabalhadores que ficam pendurados na corda, seja lá de que forma for. Às vezes, o serralheiro, ele pode não ficar pendurado, mas ele fica lá numa estrutura com um sistema de segurança. Eu quero dizer para vocês que vocês hoje têm um centro de treinamento onde você pode marcar comigo um dia, juntar uma equipe, um grupo, um colega e o pessoal lá para treinar. Se você tiver com o seu ASO em dia, com a sua NR35 ou o seu certificado de acesso por cordas em dia, seja N1, 2 ou 3, o centro de treinamento está liberado para você. A gente vai liberar para você, eu vou alugar esse espaço para você por um dia inteiro, para você ficar lá e fazendo um treinamento à vontade. Tá? A partir de agora, eu quero falar com vocês sobre algumas empresas que estão no mercado há algum tempo e são empresas sérias, empresas
de cinto de segurança, como a Facintos, por exemplo, empresas que trabalham na produção de cordas, tem cordas e cordas, né? Nós temos também empresas de andaimes tubular, andaimes fachadeiro. São empresas que garantem, que estão produzindo, estão trabalhando e estão garantindo a segurança do trabalhador. Então, quando você precisar de montar um andaime, por exemplo, faça isso conforme a norma. Isso vai garantir a tua segurança, isso vai fazer total diferença. Quando você estiver montando um andaime e estiver colocando ali a trava direitinho, nivelou a base, esse andaime está subindo num prumo, no nível, isso vai fazer total diferença para você quando estiver trabalhando. Se você está numa torre muito alta desse andaime, se você ancorou esse andaime, isso vai garantir a tua segurança. E a segurança das outras pessoas que às vezes passam ao redor. Então, quando a gente falar de segurança, a gente tem que falar de um tema assim que não pode ser feito de qualquer jeito. Segurança não é brincadeira. Segurança é a tua segurança e a segurança dos demais, tá? Eu trouxe aqui para vocês no cinto da Facintos, mostrei para vocês o capacete, mostrei para vocês um sistema de teste, eu chamo de teste de arranque, né? Mas o chumbador químico também, que faz total diferença. Mas se você tiver tudo isso e não seguir todas as normas de instalação do sistema de ancoragem, não adianta. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós vamos começar um treinamento também. Um treinamento para formação de trabalhadores de instalação de pontos de ancoragem. Eu tive a oportunidade de fazer alguns treinamentos, tá? Com pessoas fantásticas, tá? Instrutores que entendem muito do negócio de instalação de pontos de ancoragem, de linha de vida. Então, eu descobri o seguinte, isso já faz algum tempo, que por mais que a gente saiba alguma coisa, a gente vai entender que não sabe nada. Quanto mais eu acho que sei alguma coisa, mais eu descubro que ainda preciso aprender muito mais. Então, se você quiser conversar comigo aqui sobre segurança do trabalho, você que é técnico de segurança do trabalho, você que de repente fabrica alguma coisa na área de segurança do trabalho e quiser vir falar aqui do seu equipamento, da sua daquilo que você fabrica, vem aqui. Você pode me ligar, a gente conversa, né? Vai ser muito bem-vindo. Eu acho que ninguém tem sucesso sozinho, tá? Então, eu gostaria muito que tivessem outras pessoas aqui comigo e nós vamos estar batendo um papo, falando de segurança, mas de uma forma bem descontraída e apresentando o seu serviço ou o seu material também. Eu já estou há mais de 15 anos no mercado, já formei centenas de trabalhadores que ficam pendurados na corda, né? Trabalhadores que operam cadeirinha, trabalhadores da construção civil, né? Eu vejo cada coisa na construção civil, gente, que, puxa, a gente como técnico de segurança do trabalho, dói no coração, tá? Porque às vezes você vê pessoas expostas ao risco de quedas. Tem empresas excelentes, inclusive para quem eu presto serviço, tá? Tem empresas que me contratam justamente para garantir a segurança do trabalhador. Então, mas eu passo em algumas obras que eu vejo coisas assim absurdas, tá? Nós temos aqui que falar sobre a revalidação dos pontos de ancoragem. Meu amigo, você que tem um prédio, você que é zelador, né? Você que é síndico ou um administrador, precisa revalidar os seus pontos de ancoragem, pode ligar para a gente, nós vamos lá sem compromisso nenhum, te faço um orçamento, tá? E a gente revalida esses pontos, isso tudo para garantir
a segurança do trabalhador. E isso também, eu volto a te dizer, é obrigação, tá? Não é favor que você faz para o trabalhador. A revalidação desses pontos de ancoragem é uma obrigação, está dentro da norma e garante, principalmente, a segurança do trabalhador.